Tudo bem, pessoal? Boa tarde, muito boa tarde. Prazer ter todos aqui novamente para o nosso webinário do INCT Bio. Hoje é dia 30 de junho de 2023 e a gente tem a honra de apresentar aqui o 26º webinário com o professor Emanuel Carrilho, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Mané, é uma imensa honra ter você aqui. O Mané é o nosso frequentador assíduo, né, dos webinários, e hoje que ele vai apresentar a palestra. Né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. E também, de última hora, eu queria agradecer aqui bastante a Ana Valéria, que aceitou fazer a apresentação do Mané. E, então, Ana, muito obrigado também pela sua disponibilidade. A Ana também é nossa frequentadora assídua aqui dos webinários, né? E eu deixo, então, a palavra com a Ana, depois pode passar diretamente para o Mané, eu vou ficar quietinho aqui, só gerenciando aqui a entrada do pessoal. Obrigado, pessoal. Fracassi. Ótima palestra, ótimo webinário a todos. Abraço. Obrigado. Eu que agradeço, Fracassi. Uma honra apresentar meu eterno orientador, né? Que não existe ex-orientador, você existe ex-orientado, né, Manuel? Isso mesmo, essa é a minha fala. Bom, apresentar o Manuel, então. O Manuel ele fez graduação em Química na Universidade de São Paulo, mestrado em Química Analítica também pela Universidade de São Paulo, doutorado em Bioanalítica pela Northeastern University, no Barnard Institute of Chemical and Biological Analysis, e o pós-doutorado na Harvard University. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área de química bioanalítica, com ênfase em separações analíticas e espectrometria de massas. Ele faz parte do corpo editorial de várias revistas internacionais e nacionais especializadas e consultor ad hoc de várias agências de fomento, também nacionais e internacionais. Os principais temas de pesquisa do Emanuel são eletroforese capilar, cromatografia, espectrometria de massas, instrumentação analítica e microfabricação de sistemas analíticos. Muito importante destacar que o professor Emanuel Carrilho é um dos pioneiros nos temas envolvendo microfabricação e microfluídica no país e tem contribuído de forma expressiva para o desenvolvimento científico e tecnológico nesta área. Entre 2007 e 2009, ele fez um sabático na Universidade de Harvard, no grupo do professor Whitesides, e desenvolveu os primeiros trabalhos de microfluídica em papel, que não apenas impulsionou, mas vem popularizando o uso do papel como substrato para aplicações analíticas e bioanalíticas. Mais importante ainda é que no Brasil, atualmente, vários grupos de pesquisa de todas as regiões brasileiras usam esse tipo de material para diversos fins em química analítica. Com relação à formação de orientações, o professor Emanuel tem indicadores muito expressivos. Ele já orientou 26 mestres, 36 doutores, 16 pós-docs, além de mais de 2 dezenas de alunos de graduação. E aqui eu abro um parênteses, né? Que eu fui a primeira doutoranda que ele teve, que defendeu o doutorado com ele. Ele tem vários netos e bisnetos científicos e muitos estão presentes aqui nessa plenária, inclusive os meus orientados, né? Ele tem mais de 200 artigos científicos, um livro e mais de uma dezena de capítulos de livro. E para quem gosta de números, mais de 11 mil citações e índice H43. Quanto ao empreendedorismo, né, o Emanuel sempre incentivou os alunos à internacionalização, a empreender. Tanto é que ele já tem 5 patentes depositadas, uma concedida, e do grupo de pesquisa do Emanuel vieram 2 a 3 spin-offs. Todos esses indicadores mostram que o professor Emanuel tem sido listado nos últimos anos como um dos pesquisadores mais influentes do mundo em química analítica. E essa trajetória inspiradora nos faz dizer que é um enorme prazer, Emanuel, por você estar aqui com a gente, tá? E passo a palavra para você. Muito obrigado, Valéria. Um prazer, só pode ser meu, e falar aqui para nossa querida comunidade do INCT Bioanalítica. É uma honra enorme poder conversar com vocês, agradecer ao Fracassi pela organização, né, e realmente sou assíduo, tento não perder nenhuma, realmente até quando eu tenho alguma aula,
eu trago os alunos para assistir tudo, quer dizer, eu projeto para os alunos para a gente poder ficar assistindo todo mundo junto e eles aprenderem um pouco com a bioanalítica que fazemos no país, né? Então, eu queria agradecer de antemão o apoio do INCT Bioanalítica, toda essa boa parte dessa trajetória, né? A gente já está há um bom tempo juntos, né? Com 2 projetos e ao longo do caminho fortalecendo a bioanalítica no país e fazendo nossa contribuição para a bioanalítica mundial, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso tema. Deixa eu começar a contar uma historinha, né? Todo o nosso background. Já ponho bioanalítica como tema central, né, da minha química analítica, né, aqui do grupo em São Carlos, há um bom tempo. E sempre também gostei muito desses infográficos, graphical abstracts, então sempre busquei umas imagens que fossem representativas. Isso aí saiu da minha tese de livre docência, onde tentava explicar para uma banca o que nós fazemos aqui no nosso grupo, por que eu merecia ser um livre docente aqui do Instituto de Química São Carlos, né? E eu queria mostrar que a bioanalítica tem uma grande parte responsabilidade em torno da química analítica, né? Um conjunto que engloba muita coisa. E como nossa parte bio, né, as técnicas ômicas, já interesses genômico foi o início a minha tese de doutorado, né, na área de genômica, e na sequência, na volta, proteômica e metabolômica estava nascendo. E como instrumentação analítica, né, um dos primeiros projetos que eu participei, o acoplamento de análise por injeção em fluxo com espectrometria de massas, miniaturizando tudo, né, e o ponto central era a ciência das separações, afinal, saí do grupo do professor Fernando Lanças, grupo de cromatografia aqui do IQISC, um dos pioneiros e maiores desenvolvedores de instrumentação em ciências de separação. E conectando todos esses pontos aqui, quis representar a bioinformática, ou a quimiometria, que na época também já estava surgindo. Aí não sei se ficou muito bem claro, eu tentei aprofundar um pouco mais a visualização do nosso processo, né? Que a bioanalítica seria o resultado final de todo um processo de algoritmo genético, onde é camada de introdutória, as informações extraídas das ômicas, usando as técnicas analíticas, microfabricação, microfluídica, massas, equilíbrio químico como uma camada intermediária, e as ciências dos dados, né, que hoje em dia está tão na moda, inteligência artificial, ciência dos dados, na parte na segunda camada intermediária, para tudo isso ser representante da nossa bioanalítica. E aí as coisas foram evoluindo um pouco, e a gente, em vez de focar cada vez mais em algum aspecto, a gente começou a diversificar de um ponto que vou tentar mostrar pelo menos uma parte desse diagrama mental, mind map aqui que temos, mostrando um pouco de algumas contribuições, algumas linhas atuais e algumas outras revisitações do passado. Mas na evolução das nossas figuras, do nosso logotipo, né, agradecer já a Amanda Ricari pelo logotipo atual do grupo, representando, né, os símbolos analíticos, junto com biomoléculas, como DNA, proteínas, e tudo isso numa estilização de uma árvore da araucária, que, né, afinal, São Carlos também já foi conhecido no passado como São Carlos do Pinhal, porque a araucária é nativo e endêmico aqui em São Carlos. Bom, mas o que a gente ficou para falar hoje é o papel da microfluídica e da ciência da separação como ciência central, né? Como parte fundamental na bioanalítica. E eu vou tentar mostrar para vocês não só, né, a contribuição dessas duas ciências, como que isso ajuda a desenvolver a química analítica que fazemos, mas também a importância e a relevância das ciências fundamentais, do conhecimento fundamental que os alunos precisam desenvolver, as habilidades para desenvolver para poder fazer, né, o melhor proveito do seu trabalho.
Então, começando pela microfabricação, microfluídica e essa miniaturização, né? Diminuição de um laboratório químico, uma pequena plataforma, um pequeno lâmina de slide, né? A gente pode usar isso como aplicações em várias áreas do conhecimento, né? Como envolver separações analíticas, incluir métodos de extração, incorporar biosensores dentro dele, e tudo isso tentando chegar em diagnósticos de doenças, diagnósticos até de presença de poluentes e outros tipos de patógenos no ambiente. Mas só fazer e aplicar, né, não é toda a diversão que temos, né? Saber toda a ciência fundamental por trás dos fenômenos são importantíssimos. Por exemplo, na microfluídica, precisamos entender sobre transporte de massa, o papel que tem a difusão molecular, né, versus o sistema de regime de escoamento laminar, por exemplo, aqui uma ilustração mostrando vários canais migrando em baixo número de Reynolds. Não ocorre mistura convectiva, apenas difusão molecular. E para vencer essa difusão molecular, a gente precisa criar mecanismos que façam, crie turbulência, crie mistura convectiva, para melhorar uma curva analítica, melhorar uma reação química e outras coisas do tipo. Quando a gente reduz a escala, né, os fenômenos de superfície, né, prevalecem sobre os fenômenos de... os fenômenos de superfície prevalecem sobre os fenômenos de volume. Né? Por exemplo, a gente sabe que a gravidade é uma forte força sobre qualquer corpo, mas na escala micro, né, uma gota pode ser muito bem colocada no teto de um microdispositivo sem que haja interferência, porque a tensão superficial e as forças de interação entre a superfície, o potencial químico desse material pode segurar essa gota no topo de um canal, de uma superfície. E aí, né, durante o processo analítico, que queremos fazer extrações, diagnósticos, a gente vai explorar, né, interações moleculares, entender os princípios de soluções e os equilíbrios de fase para poder fazer melhor ganho de potencial dessa miniaturização. Do outro lado, né, falar um pouco sobre as ciências de separação, que além de toda a bioanalítica clássica, química analítica, determinação de contaminantes, de poluentes, de controle de qualidade de quase tudo que né, está ao nosso entorno, né, a gente centraliza as nossas aplicações nas ciências ômicas, né, genômica, proteômica e outros tipos de bioanálises. Mas para desenvolver novamente toda essa tecnologia, todas essas aplicações, né, a gente explora, né, e busca o entendimento de equilíbrio iônico em soluções, o entendimento e a relevância das soluções tamponantes num processo analítico, como, por exemplo, eletroforese capilar, e como isso afeta a mobilidade iônica das espécies, as interações moleculares entre elas, e, claro, sendo um sistema de separação em meio fluídico, né, condensado, como cromatografia líquida ou como eletroforese capilar, ou mesmo até em fase de vapor, como cromatografia gasosa, né, a viscosidade constante de elétrica e difusão molecular dos analíticos nesses fluidos, promovendo o transporte, é fenômeno fundamental de se entender para fazer o melhor método analítico. Mas a gente gosta de mostrar que a bioanalítica é tão mais central que engloba uma grande parte de todos os conhecimentos que a gente precisa ter em química analítica. Né? Em termos de técnicas analíticas, podemos fazer uso de espectroscopia, quimiometria, separações, eletroquímica, imunoensaios e a mãe de todas as nossas subciências, né, em termos de química analítica, é o equilíbrio químico. A gente não consegue fazer uma boa química analítica sem dominar completamente o entendimento do equilíbrio químico. Então, né, só mostrando alguns exemplos de onde cada uma dessas sub-áreas do conhecimento, especialidades da química analítica, contribuem para a bioanalítica de um modo geral. E aí, né, explorando um pouco mais esses fenômenos, né, os equilíbrios e os conceitos fundamentais em química,
né, além de todas as opções e oportunidades de aplicar o conhecimento de equilíbrio químico e equilíbrio iônico, né, o entendimento de gases, líquidos e soluções, né, a importância na transferência de massa dentro dos sistemas de separações, né, na eletroquímica, através de biosensores e os métodos analíticos e eletroanalíticos, né, os métodos baseados em transporte cinético, como os métodos de preparo de amostra, como microfiltração em fase sólida, interações biomoleculares em tempo real, os métodos à base de fluxo, são centrados em métodos cinéticos. Mas nem só de química analítica nós vivemos, ou de química geral, né? Precisamos lançar a mão de um bom entendimento da química orgânica, né? Não só para desenhar ligantes, receptores, fases estacionárias relevantes para os nossos métodos, mas também precisamos entender um bom bocado de bioquímica e biologia celular. E então, com isso, eu acho que não tem uma disciplina central melhor que a bioanalítica para fazer toda a compreensão completa dos cursos introdutórios de química geral, físico-química e bioquímica, além, de, claro, da nossa química analítica. Então, é sempre um prazer muito grande poder pensar em torno de bioanalítica como uma ciência tão complexa. E aí, chamar a atenção da espectrometria de massas como uma técnica analítica que é o detector de escolha para qualquer método analítico baseado em separação e até sem separação, né? Hoje em dia, os métodos de ionização à pressão atmosférica, né, permitem o acoplamento de métodos diretos, como interfaces diretas, como microestação em fase sólida, paper spray e outros tipos dessa natureza de transporte de produção de íons diretamente na frente do espectrômetro de massas, e com isso poder explorar, né, elucidação estrutural de moléculas e biomoléculas, toda a compreensão das ciências ômicas e a informação biológica por trás delas, e, obviamente, uma boa dado de fundamentação atômica, química e até de física extremamente relevante para entender o perfeito funcionamento da espectrometria de massas. Né? Eu não vou entrar muito em detalhe em todos esses slides aqui, porque senão ficaríamos com muito mais tempo necessário para o nosso 2 horas que temos hoje, né, Fracassi? Brincadeira, vamos começar ainda alguns exemplos, né, nos métodos bioanalíticos do nosso diagrama mental. Começar a mostrar um exemplo de microextração em fase sólida, in vivo, onde a gente procura, né, só lembrando, um processo de microextração em fase sólida, é um processo de extração cinético, dinâmico, onde podemos fazer uma extração na fase vapor de uma amostra ou na fase líquida, quando imersão. Qualquer um desses dois ambientes é feito um processo em exposição, uma fibra com uma fase estacionária, às vezes seletiva, às vezes não seletiva, mas ela concentra analíticos nessa fibra e depois pode ser passivo de desorção num líquido ou diretamente dentro de um equipamento, como um cromatógrafo ou um espectrômetro de massas. E aqui a gente introduz a variante de usar uma fibra biocompatível, onde podemos fazer uma amostragem in vivo dentro de por exemplo, um animal, e fazer uma análise, por exemplo, da composição de um tumor de peritônio desses ratinhos. Então, foi o trabalho da Fabiana que desenvolveu essa metodologia e desenvolveu o tumor no animal, otimizou o processo de extração, desorção e análise dos metabólitos, modo positivo, negativo, e só para concluir os resultados, ela viu a diferenciação clara de metabolômica. Ela fez uma abordagem metabolômica usando, né, modelos de análise discriminante como PLS, e viu que havia vários, né, metabólitos indicando diferenciação entre esses dois estados, entre o sadio e o rato contendo tumor, né, podendo ser, inclusive, né, usar como o sangue, né, ela não estou mostrando aqui, mas ela também trabalhou com plasma, para ver se no plasma sanguíneo era possível fazer essa mesma diferenciação
entre amostrar o tumor ou não diretamente. Então, ela viu que, nesse caso, teve no caso do tumor de Ehrlich, várias rotas metabólicas, entre elas, né, o metabolismo de glicerofosfolipídios, e depois, quando a gente entrar nas ômicas, né, a lipidômica é uma grande área, entre elas até tão grande quanto a metabolômica em si. Então, por exemplo, mostra as vias metabólicas que foram afetadas que tem a ver com o tumor, que é a angiogênese, né? Então, esse foi um exemplo de um método bioanalítico envolvendo SPM em vivo. Vamos mostrar rapidamente algo mais instrumental, acoplamento de cromatografia líquida multidimensional com espectrometria de massa multidimensional. Foi o trabalho do Wellington, que desenvolveu um sistema de LC-LC e em terceira fase, até 3 colunas cromatográficas envolvidas no propério de amostra, dessalinização, isolamento de peptídeos após digestão, e depois a separação destes na frente do espectrômetro de massas, para aumentar ao máximo possível a cobertura de uma análise proteômica, que consiste em pegar todo um conjunto de proteínas de uma amostra, digerir essa amostra em vários peptídeos, e a matriz, que normalmente parte de 3 a 4 mil proteínas, após digestão de peptídeos, passa a ter cerca de 100 mil peptídeos, e é uma matriz completamente, extremamente complexa. Então, o Wellington propôs de fazer uma otimização multivariada, com desenhos de experimentos fracionados, e tudo isso fazendo uma composição de cada parte do procedimento que ele tinha montado. Então, ao longo de várias etapas, ele foi aplicando um método fatorial, análise de resposta, e com isso buscando otimizar as variáveis mais importantes e como essas variáveis afetavam o resultado final, que é a cobertura de uma sequência de proteínas numa análise proteômica. Então, aqui ele fez um sistema de 5 desenhos de experimentos, um visando aumentar a recuperação da amostra, outro para melhorar a capacidade e o número de picos da separação analítica, né, fortalecer a intensidade de sinal para melhorar a cobertura do sequenciamento de proteômica, das proteínas, e o conjunto de tudos, o resultado final otimizado, que é o maior score possível para a identificação das proteínas, a maior número de peptídeos identificados e sequenciados, e com isso expandindo enormemente a cobertura de uma proteína. E fazendo a história curta, ele viu que dois componentes são os maiores responsáveis por toda essa diferenciação: a nebulização do gás do eletrospray, e também a composição de de acetonitrila na amostra e no processo de desorção da primeira etapa, que era a coluna de troca catiônica. E isso resultou, por exemplo, depois de tudo otimizado, numa cobertura de quase 93% por uma proteína modelo, né, claro, o BSA, mas tipicamente, em qualquer processo não otimizado, a cobertura é em torno de 60% a 40% até. Então, mas isso, né, vou deixar todos esses detalhes disso aqui em segredo não, em suspense, né, o Fracasso. Vou apresentar esse trabalho em detalhe na Escola de Separações em julho, aí em Campinas. Então, deixar todos os detalhes para depois. E queria trazer aqui agora uma contribuição da Ana Valéria, né, para esse mapa todo, né, análise CMS. Né, Ana Valéria trabalhou com um desafio muito grande, que foi uma parceria com a professora Sil Muitsai e a Estela, da SDALC, do SENA, na SDALC, onde a gente buscava, né, um agente causador da virulência da bactéria Xylella fastidiosa, e tinha uma hipótese que era um sideróforo, e esse sideróforo é uma molécula que sequestra ferro. Ele tem a forte capacidade de fazer a quelação de um ferro e subtrair o ferro ligado a um corante, o cromazurol,
essa placa de Petri aqui, toda azul, tem esse corante com cromo azurol, e o ferro complexado. Com a produção do sideróforo, né, que seria o nosso ligante, ele, pela bactéria, ocorre a formação desses halos descorados, porque o corante sozinho, sem ferro, é laranja. Então, mostra que a produção do sideróforo roubou o ferro do corante e descoloriu. E aí a Valéria usou um método clássico, método de Job, em titulações colorimétricas e para determinar qual era a estequiometria desse quelante. E ela descobriu que em torno de, usando eletroforese capilar, uma ciência de separação, para separar os componentes dessa mistura e tentar entender o equilíbrio que estava entre 1:2 e 1:3 dentro do nosso sistema. E não só isso, ela também foi uma das pioneiras na instrumentação ao acoplamento de eletroforese capilar com espectrometria de massas, tanto no modo caseiro como no equipamento comercial, e um resultado que ela obteve lá em Boston, no Barnett Institute, né, a minha alma mater do doutorado, foi a detecção do complexo do sideróforo, né, aqui mostrando 2 sinais do íon molecular protonado do sideróforo com os adultos de ferro, mostrando que a forte interação desses analitos com ferro, justificando o exemplo anterior. Então, agora a gente parte para as ômicas, né? A gente passou por todas as ciências de separação, né? Não existe ômica sem ciência de separação. E a gente vai dar uma passada por proteômica, pela metabolômica, e tentar fazer o sentido dessas duas coisas na busca de descoberta de biomarcadores para tentar entender doenças, como câncer, doenças negligenciadas e doenças raras. Então, alguns exemplos que eu trago aqui para vocês, por exemplo, uma parceria com o Vitor Marcel Fass, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, numa participação do Adriano Aquino. Eu nem não tenho a foto do Adriano, não consegui pegar do WhatsApp dele, mostrando, né, a espectrometria de massa, cromatografia líquida, simplesmente no entendimento de um processo biológico relevante, como uma transição mesenquimal em células, né, passando de uma célula normal, e quando é que ela passa a ser tumoral, e quais são os fatores, né, no caso, o fator de crescimento tumoral beta-2, né, induz certamente a transição mesenquimal nessas células, e também foi visto que é possível inibir essa transição usando um inibidor de fosforilação de uma proteína-chave nesse processo. Então, mostra que as ciências analíticas, né, bioanalítica, é fundamental no entendimento de outras disciplinas, como é a biologia celular, oncologia e por aí vai. Então, né, um trabalho de proteômica foi publicado no Journal of Proteomics, e um outro trabalho publicado no Journal of Proteome Research, mas abordando metabolômica. E só para me provar errado, que eu falei que a ciência de separação é fundamental, peça fundamental, claro que é para as ciências ômicas, mas aqui nesse trabalho a gente usou, né, na parceria com o professor Daniel Cardoso, né, com a participação do Vinícius e da Mariana, além do Nilson, que foi também um egresso do grupo, está hoje na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a gente usando aqui simplesmente ressonância magnética nuclear para análise de metabolômica de pacientes infectados com COVID e tentando fazer, sem separação nenhuma, análise integral dos metabólitos e fazer a separação estatística desses dados para ver se conseguimos fazer a correlação entre a severidade da doença, de leve para moderado e para severo. Então, sem separação nenhuma, simplesmente com a análise dos metabólitos por ressonância magnética nuclear, foi possível identificar vários metabólitos responsáveis pelas separações dos grupos 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3, sendo leve, moderado e grave. Então, podendo, talvez,
ser uma ferramenta poderosa no prognóstico de doenças. No caso, essa foi a COVID, mas todas as outras seriam passíveis de serem prognosticadas e tentar ajudar e antever qual é a severidade do caso. E nessa de tentar antever a severidade do caso, a contribuição da Juliana no intercâmbio com a Universidade de São Paulo, na Espanha, ela fez uma comparação, né, na busca de biomarcadores, tanto de metabólitos, mas também como de metabólicos proteicos, na diferenciação de câncer de bexiga, diferenciando entre um câncer estável versus recorrente e um câncer de baixo risco ou de alto risco. Então, ela conseguiu, pelos 2 métodos analíticos, LCMS e CMS, né, promover a separação desses 4 conjuntos, né, câncer estável, mas muito severo, um câncer que não é estável, ele volta e também tem uma alta severidade, um câncer que tem baixa recorrência e de baixo risco, e um câncer que é recorrente, mas tem baixo risco. Então, com isso, já pode dizer, num paciente chegando no escritório, num consultório médico, já sabe-se que tem câncer de bexiga, tomando a urina antes de fazer qualquer intervenção cirúrgica, né, para remoção, por exemplo, do câncer, né, tem um poder prognóstico muito grande se aquele câncer vai voltar e se vai voltar ou não, com qual severidade. Então, essa foi uma das grandes contribuições da Juliane para o grupo, que teve várias. E também, não só falando de câncer, mas olhando lá outra bolinha, do balãozinho do mapa, né, doenças raras, né, no caso de distúrbios de síndrome em neonatais, foi o trabalho do Bruno Araújo, fazendo o GCMS com urina absorvida em papel, né, é comum a gente ter o teste do pezinho, onde a gente tem a amostra de plasma ou de sangue, né, que são coletados no papel, mandados para os laboratórios, e desse laboratório é feito todo um screening de várias doenças, né? Então, hoje em dia temos no grupo o Dr. Eduardo Cucini trabalhando com dried blood spot e dried plasma spots para acoplamento direto através do paper spray, né, o electrospray mediado diretamente de um pedaço de papel para screening de aminoácidopatias, e conseguimos nessa semana passada, quer dizer, nessa semana, assinar um contrato com o Instituto Jô Clemente, e com isso, nas próximas apresentações, trarei mais desse trabalho do Eduardo e o resultado dessa pesquisa. Mas aqui, do Bruno, foi análise de urina ressecada em papel, e no próprio papel ele produziu, né, estudou métodos de extração e de derivação, e como fazer para separar e otimizar os metabólitos mais relevantes, e viu que entre vários metabólitos, né, ele focou na classe dos ácidos carboxílicos, né, no caso da Fabiana eram ácidos carboxílicos de cadeia longa, e o Bruno mostrou a relevância de ácidos carboxílicos de cadeia curta, na diferenciação entre, né, crianças neonatais, bebês neonatais, controle versus crianças com uma síndrome metabólica chamada Cri-du-Chat, uma parceria, como disse, do professor Nilson. Então, é possível identificar vários ácidos carboxílicos relevantes nessa possível diagnóstico. Então, faltando o próximo passo, a gente pegar um painel desses aminoácidos de um método analítico específico e ver a sua validação nessas doenças. Então, agora, acho que vamos mudar de direção, vamos fugir um pouco da ciência de separação, fugir um pouco da microfluídica, mas nem tanto. A microfluídica, a gente vai ver que nos biosensores a gente consegue fazer uma boa acoplamento entre a microfluídica e os biosensores. Então, vou trazer aqui para vocês um exemplo, um trabalho recente, né, e contribuição brutal do INCT, né, tem o Sérgio Espínola Machado, aqui do IQISC, membro do INCT, a Mariana,
pós-doc do grupo, que foi, se não me engano, foi bolsista do INCT, a Desirê, aluna de doutorado, a Amanda, aluna de doutorado, e a Laís Brazac, que na época desse paper, ela é uma pós-doc, e hoje em dia ela é uma professora aqui do IQISC e membro do Biomics. Então, no trabalho, né, liderado pela Laís, a gente fez um biosensor, quer dizer, ela fez, né? Eu só... Quando não atrapalha, eu fico feliz. Então, ela fez todo um processo de produção de eletrodos pela técnica clássica de screen printing, mas a contribuição foi no preparo da fase receptora, né? Na área ativa do eletrodo, né? Por deposição eletroquímica, ela fez a deposição de ouro diretamente na área sensível do eletrodo, e depois, né, sabemos, depois da deposição de ouro, seguimos com as vias conhecidamente clássicas de imobilização de um tiol, o acoplamento EDC-NHS para imobilização de anticorpo, e aí sim fazer a detecção de um fragmento do SARS-CoV-2, né, a proteína S, e nesse processo ser capaz de diagnosticar ou não a doença, né, a contaminação. A Laís e os meninos fizeram toda a otimização do tempo de deposição eletroquímica de ouro na superfície do eletrodo, como isso variava macroscopicamente e microscopicamente, e as suas respostas eletroquímicas, vendo que os 9 segundos era o momento que fazia a deposição mais eficiente, melhor resposta analítica, e com isso foi possível desenvolver um método analítico, né, variando como curva analítica a quantidade de proteína S, somente o fragmento da proteína S em saliva, né? Vimos que era possível diferenciar estatisticamente a resposta analítica, sendo a resposta analítica, nesse caso, apenas a resistência à transferência de carga do gráfico de Nyquist, e com isso diferenciar a proteína S em saliva da mesma quantidades equivalentes de, por exemplo, albumina de soro bovina na mesma saliva, mostrando uma seletividade, e depois mostrando que é possível diagnosticar o vírus com resposta estatística relevante sobre o controle negativo na saliva de um indivíduo. Então, esse foi um trabalho bastante interdisciplinar, com muitas colaborações. E, dando sequência nos biosensores, duas contribuições, uma condição direta do grupo, que foi a gente batizou de BIA C4D, BIA de análise por interação biomolecular, baseada em condutometria sem contato. Esse foi uma contribuição aqui do grupo, de já há algum tempo, onde a gente sabia que as análises de interações biomoleculares, né, o chamado BIA, tem equipamentos que são inteiramente dedicados a isso, e é bom para medir, fazer uma busca exploratória por ligantes contra uma proteína, né, alvos contra uma enzima, inibidores de uma enzima para bloquear alguma rota metabólica, e com isso fazer essa análise de interação em tempo real. Então, em princípio, se temos um anticorpo, uma molécula de DNA, um açúcar, uma lecitina, em princípio, devemos ser capazes de medir em tempo real um evento de ligação e também um evento de dissociação. E se formos capazes de medir isso em tempo real, né, conseguimos medir a constante de afinidade, a constante de dissociação e a constante de equilíbrio de ligação entre um receptor e um ligante, seja ela um antígeno e um anticorpo, duas moléculas de DNA com proteína, lecitina e qualquer que seja o par biológico de alta afinidade. Então, essa foi a contribuição do Tiago, né, dentro da microfluídica, trabalhando na microfluídica, junto com o Wendel. Essa foi a tese de doutorado do Wendel, desenvolvendo um sistema microfluídico, né, usando condutometria sem contato dentro de um canal microfluídico produzido no síncrotron, no LN Nano,
e a parte de microfluídica feita aqui mesmo no grupo. E né, num outro trabalho, né, o Thiago e o Wendel trabalharam na otimização simplesmente da camada do dielétrico para melhorar a resposta, e aí o Wendel trabalhou na imobilização, né, da superfície em cima desse dielétrico com um anticorpo para poder fazer a prova de conceito. Então, deveríamos ter um eletrodo de excitação, um eletrodo de referência para qualquer variação de sinal decorrente de variação de condutividade na solução, e na fase sensora, no eletrodo de trabalho, contendo o anticorpo ou qualquer biomolécula específica que vai fazer a interação específica, deveríamos ser capazes de diferenciar, e fomos capazes de diferenciar a resposta relativa nesses dois eletrodos. Fazendo essa diferenciação, né, o Wendel mostrou que não só foi possível calcular a constante de afinidade através da constante de ligação e de dissociação, né, no caso o Wendel trabalhou com avidina e streptavidina, e na evolução do trabalho, o Renato, que hoje está no LN Nano, trabalhou com o mesmo sistema, ou bastante parecido, na imobilização de um agente que é o ácido fólico, porque o ácido fólico, né, sendo a molécula imobilizada, nós visávamos capturar células tumorais circulantes. Então, tumores como tumor de mama e de próstata, quando em metástase, as células tumorais circulantes expressam um grande número de receptores de folato. Então, a hipótese é, se imobilizarmos folato no biosensor, seremos capazes de complexar as células tumorais circulantes no sistema. E o Renato foi até a prova de princípio, mostrando que o receptor de folato dele, o biosensor contra receptor de folato, foi testado com um anticorpo contra ácido fólico. Não faltou o receptor de folato. O receptor de folato veio depois na tese da Beatriz, na dissertação da Beatriz Miranda, onde ela fez Na sequência, temos aqui uma outra contribuição do Renato, que foi, agora já ele como pesquisador principal no LN Nano, né, através de uma bolsista do NCT, a Letícia Gomes de Pontes, e trabalharam com um sensor envolvendo aprendizagem de máquina, alta capacidade de processamento e biorreconhecimento sem nenhum elemento de biorreconhecimento, né? Então, o sistema usou apenas a inteligência artificial para discriminar duas amostras, por exemplo, advindas de tumor e outra não advindo de um tumor, baseado em vesículas extracelulares, né? Então, essas vesículas celulares são corpúsculos nanométricos e muda completamente a sua geometria e a informação, o que tem dentro desses corpúsculos e o que tem na superfície desses corpúsculos. E, né, fazendo o Renato e time, fez um biosensor contendo vários eletrodos de grafite, simplesmente o grafite de lapiseiras, né, de lápis, acoplados em série com potenciais, fazendo a aplicação de variação de frequência. Ele mediu a capacitância específica desse sistema e, com isso, ensinou um sistema de inteligência artificial que fizesse a discriminação entre vesículas extracelulares produzidas por células saudáveis daquelas vesículas extracelulares de células tumorais. E, com isso, foi possível, né, analisando parâmetros como capacitância e o volume e a concentração de vesículas, fazer essa discriminação.
Então, a inteligência artificial foi capaz de mapear isso e o acoplamento com um celular simples, um simples celular, teve o software embarcado para poder fazer o diagnóstico. Então, aqui, resumindo, o trabalho foi combinou uma alta capacidade de preparo de amostra e com não só preparar a amostra, mas detectar a amostra também em tempo real, fazendo a coleta das vesículas extracelulares com partículas magnéticas com anticorpos específicos, purificando o material e passando esse material diretamente no sistema microfluídico e aqui fazendo uma análise de componentes principais, separando as várias soluções de amostras nas várias concentrações de condutância das partículas envolvidas no sistema. Então, sendo o elemento de discriminação entre os métodos. Então, agora, 2 mais exemplos. Na área de biosensores, mostrar os biosensores vestíveis, e aqui a contribuição da Amanda, né, num estágio de sanduíche na Universidade da Califórnia, com a Michelle Kine. Ela usou a técnica chamada de Shrink Dink, um sistema, uma folha plástica que encolhe com o aquecimento. Então, a Amanda fez, né, o depósito de um eletrodo numa grande área superficial, reduziu esse eletrodo através do encolhimento da base polimérica, e isso criou toda essa rugosidade em cima do eletrodo, e depois ela transferiu o eletrodo produzido nesse material chamado Shrink Dink, ou, né, plástico encolhível, para um elastômero. E agora sim, esse elastômero pode ser um eletrodo vestível para análise de glicose, por exemplo, em suor. E ela mostrou que, ao longo de várias etapas de, né, estiramento, né, estresse e recolhimento, né, há um alinhamento, né, da rugosidade do material na direção da força de tensão, mas isso não só alinha e cria rachaduras no sistema, como serviu, na verdade, para melhorar a área superficial do material. E isso permitiu que, num sistema com os eletrodos previamente estirados, fossem suficientes para fazer detecção de glicose diretamente por cronoamperometria em baixíssimos limites de detecção. Né, no caso, de fazer somente do eletrodo sem estirar com o eletrodo pré-estirado, né, uma diminuição na ordem de grandeza de 10 vezes no limite de detecção. Então, foi a contribuição da Amanda para os biosensores vestíveis. Então, partindo para outra ramificação, né, a microfluídica é um grande, né, área central que ocupa quase todo mundo no nosso laboratório, trabalha com microsistemas, né, e a microfabricação sempre foi o ponto forte, né, e usando impressoras. E não tem como, né, relembrar um pouco que eu mostrei no ENCA e também na SBQ desse ano. Então, não vou repetir todo, para quem estava presente, não ficar entediado, mas só mostrar e relembrar que, né, é possível fazer dezenas e centenas de aplicações e dispositivos combinando diferentes impressoras, diferentes materiais, porosos, não porosos e deformáveis, né? Qualquer um desses materiais, né, podem juntar e ser montado num sistema microfluídico, analítico e, né, muitos de vocês sabem muito bem, a combinação poliéster-toner foi uma grande invenção do grupo do professor Claudemir do Lago, no IQ em São Paulo, mas que aqui no grupo foi né, a grande contribuição do Wendel, né, para essa área. Né? Ele foi bastante produtivo, prolífico, fazendo dezenas de trabalhos, mostrando todas as combinações possíveis, né? Usar a tecnologia poliéster toner, o modo de produzir esse poliéster e o modo de depositar o poliéster e como ele se encaixa num processo de microfabricação, sendo o elemento estruturante, sendo a etapa aditiva, mas também sendo
servindo de máscara para a etapa subtrativa. Então, tem vários aqui exemplos de como podemos usar o poliéster e o toner para fazer microfluídicos diretamente em chip, fazer eletrodos em outros materiais e também transferência desse material para sistemas de vidro, né, sólido agora, para poder fazer uma litografia e corroer o canal feito no vidro, porque tem algumas vantagens, mas vou passar isso adiante. E aqui eu queria, né, parabenizar a Gabriela e o Matheus, né, por terem produzido mais um netinho não científico do Biomics, né. A Gabriela deu à luz a Manu essa semana, então deixar meu carinho para a Gabi e para o Matheus. E o trabalho da Gabriela, um deles foi na parceria num estágio de sanduíche com o professor James Landers, de Virgínia, fazer uma combinação, né, do toner, da impressora laser e de cortadora de facas, fazer um chip multicamada para aumentar a razão de aspecto do canal e desse canal promover a extração dinâmica de DNA e mostrar que esse DNA tem capacidade de amplificação. Aí uma outra contribuição também do grupo dentro dessas três combinações de materiais, né? Aqui a transparência ou um papel filme contact, né, com adesivo, usando uma cortadora de faca. O Evandro e mais outros, o Tiago e o Renato e também o Wendel, não, aqui está o Tiago e o Renato, nesse paper, junto com o pessoal do Synchrotron, né, o Elianano, o Ângelo e a Maria Helena, a gente fez usando a cortadora de faca para cortar o layout de um chip de separação, e no chip de separação, essa camada de plástico foi a camada de sacrifício, a máscara, para permitir apenas a corrosão do substrato de vidro e promover, portanto, a produção de um microchip de separação eletroforética baseado em vidro. Então, né, só para resumir que temos todas essas possibilidades e chamar a atenção de que hoje em dia, né, podemos fazer tudo isso e mais um pouco se usarmos a tecnologia de impressão 3D, que é tão forte aqui no nosso INCT. Partindo para a microfluídica em papel, né, que foi decorrente do nosso estágio pós-doutoral, um ano sabático lá em Harvard, né, trabalhamos na produção de sistemas microdispositivos analíticos de papel com fotolitografia, ou, novamente, trazendo uma impressora no meio do caminho, né, trazendo a impressora de cera, permitiu que fizéssemos um sistema bem comportado, a gente poder entender todo o processo de como que a cera se espalha no papel e, com isso, fazer desenhos otimizados, miniaturizados, né, tão pequeno quanto 1 centímetro quadrado, com vários canais e vários sistemas. Então, só para mostrar um de todos os trabalhos à base de papel, uma contribuição do Tiago Mazu Nascimento, que foi um sistema microfluídico de papel, uma base de microplaca de 96 ensaios, onde ele analisou um aminoácido sarcosina como possível biomarcador para diagnóstico de câncer, e comparou os dados feitos por colorimetria em papel, usando um celular para análise de imagem, com os dados por eletroforese capilar acoplado ao detector condutométrico sem contato. Então, além de todo o processo de fabricação, otimização da reação colorimétrica, né, ele usou uma enzima específica, sarcosina oxidase, e mostrou que a produção do peróxido desenvolve a coloração azul, e que essa sarcosina oxidase era completamente seletiva apenas à sarcosina, nenhum outro aminoácido natural produzia resposta significante nesse sistema. Portanto, foi possível fazer uma análise quantitativa através da intensidade de cor, usando o celular, e ele comparou os dados com
o processo de separação eletroforético entre vários aminoácidos na quantificação da sarcosina em amostras simuladas, tentando mostrar a validação de um método contra o outro, mostrando a grande concentração entre a boa correlação entre os dois métodos analíticos, e com isso mostrando o potencial de um teste de baixo custo versus um método instrumental. E para concluir, né, uma das últimas contribuições mais recentes do grupo, que é a área de biomimética, né, diminuição usando a microfluídica para contribuir para a criação e desenvolvimento de órgãos na chip, né, porque a gente tem uma série de vantagens, né, entre elas, né, o baixo custo, né, essa é uma figura de um primeiro órgão na chip, feito lá por o pessoal de Harvard, do professor Don Ingber, mostrando um pulmão artificial. E, né, só lembrar, a gente está trabalhando nessa tecnologia de órgão na chip, usando sistemas de baixo custo, já há quase uma década, e nossa contribuição é especialmente o baixo custo, porque esse chip aqui, hoje em dia, é produzido por uma empresa chamada Emulate, e a semana passada, ou a retrasada, eu estava lá em Harvard, no Wyss Institute, e os colegas lá falaram que esse chip, né, quando vendido para a indústria farmacêutica, custa $5.000 por peça, né? Mas não é só caro porque tem um grande valor agregado, é caro porque a produção é bastante custosa. Então, se a gente contribuir, né, foi o trabalho da Huilin Ma, na análise de um sistema mostrando não só um órgão artificial, mas também a relevância de um sistema microfluídico, né, porque a gente tem, dentro do desenvolvimento de fármacos, né, os modelos tradicionais in vitro, né, células humanas, né, sendo cultivadas em 2 ou 3 dimensões. E depois, antes de chegar nos testes clínicos humanos, temos que passar pelos modelos in vivo, tridimensionalmente e complexamente hierarquizados, mas não são seres humanos. Então, os testes clínicos normalmente falham por ter sido desenvolvidos e validados previamente em animais. Então, a gente, né, faz uma aposta de que um sistema microfluídico in vitro, usando células humanas, mas que seja tridimensionalmente organizado, que seja um sistema com ambiente controlado, que seja em dinâmica de fluxo e multi-órgão, a gente vai contribuir para chegar num multi-órgão on a chip, ou um corpo num sistema, e esse sistema, né, todos os órgãos, a gente sabe que são todos interligados por veias. Então, essa foi a contribuição da pós-doc, de várias pós-doc, no caso era a Ana Carolina Bartchek, a pioneira aqui dessa tecnologia, o Paulo Leão, aluno de doutorado, a Faiene, primeiro aluno de doutorado, depois pós-doc, Ana Afonso, pós-doc visitante do exterior, a Juliana, na época de doutorado, transicionou para pós-doc, e a Luciana Capellini, também pós-doc aqui no grupo. E uma contribuição com a professora Iracilda Lopes Carlos, da farmácia de Ribeirão Preto, de Araraquara, perdão. E aí, fazendo essa primeira veia num chip, né, a gente viu que a irrelevância do fluxo em cima da célula, porque numa célula estática, numa placa de Petri, há muitos ensaios que não exploram completamente as possibilidades. Então, nós, num trabalho paralelo, fizemos um estudo bastante amplo de várias biocompatibilidade de vários materiais, né, e um deles, né, a gente escolheu para fazer o estudo da influência da força de cisalhamento em cima do microchip, em cima das células, e como isso afeta a viabilidade celular, e não só a viabilidade celular, quanto isso afeta, por exemplo, uma terapia fotodinâmica, né, que é uma terapia baseada no uso de luz para ativar os fármacos somente no local da lesão, por exemplo, em oncologia ou em cicatrizações. Então, a Huilin mostrou que a hipericina, no caso o HI vem de hipericina,
ela não é tóxica enquanto está no escuro, em nenhuma dose, enquanto com o sistema iluminado, ela recebe, absorve a energia do fóton sendo mostrado, no caso o LED amarelo em 590, promove a produção de espécies oxidativas, reativas de oxigênio, ROS, e com isso leva à morte celular, uma dose dependência. Mas não só isso, né, a vitalidade do sistema foi mostrando que as células, quando em sistema de fluxo, elas crescem com muito mais vigor, estão mostrando a tensão de cisalhamento e a expressão do fator de crescimento endotelial venoso, né, aumenta significativamente a expressão, e com isso temos um sistema em que de poucas horas podemos fazer a aplicação da terapia fotodinâmica e ver como também o cisalhamento, né, afeta a eficiência do processo fotodinâmico. Então, no controle, né, sem luz, temos quase 100% de células vivas, com um mínimo controle de células mortas, e conforme foi se aumentando, né, a tensão de cisalhamento, a vazão dentro do chip, mostrou que, né, no modo estático, 50% das células estão vivas, 50% são mortas, mesmo com a passagem da luz, a irradiação da luz no chip. E conforme vai aumentando a vazão, aumentando a tensão de cisalhamento, temos o aumento das células mortas, no caso eram células cancerígenas, mostrando a eficiência do processo. Então, mostrando que microfluídica é central para a ciência da vida. E, finalmente, para, né, não cansar mais do que já deve tê-los cansado, né, a gente está sempre, como cientistas, estamos sempre sendo questionados, né, de cada época da nossa vida, né, algum momento na evolução da ciência no país, os cientistas foram questionados, né, primeiro, perguntaram se, né, os cientistas fazem pesquisa, mas se a pesquisa está sendo ou não publicada, né, qual tipo de pesquisa é, e não só importa mais o que você faz, mas quanto você faz. Então, começa a cobrar quantidade. E só quantidade não passa mais a ser relevante, né? Tem que saber a quantidade, né, por ano, sendo crescimento contínuo, e essa evolução segue cobrando a quantidade do trabalho em revistas de alto fator impacto, mas essas publicações têm que gerar citações, e hoje em dia, né, estamos aqui no quadrante de Bohr, né, começou com o quadrante de Bohr, passou pelo quadrante do Edison, e vamos aqui no quadrante de Pasteur, que é combinar ciência básica com aplicação e gerando inovação. E nesse quesito, né, o Biomics tem contribuído de alguma forma, né, temos já duas empresas, dentre delas, né, essas duas estão vigentes, né, ou teve outras, a GNIB e a Naturelab, não estão mais em ação, mas a Solve e a Particular, inclusive, né, se juntaram para formar a Protera Biotecnologia. E já tem uma quarta vindo, ou mais uma vindo aí, aguardem alguns dias. E para isso, né, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, né, o financiamento, a parceria, né, de inovação com as empresas, a inovação com transferência de tecnologia por projetos aplicados, a ciência fundamental, essencial com os órgãos de fomento, e, né, não podemos deixar de agradecer quem tanto contribui para tudo isso, né, caso aqui, foto de uns 12, 13 anos atrás, né, num almoço, né, o almoço que eu tive que né, fugir hoje para poder fazer os últimos slides, né, quem conhece sabe que eu fiquei fazendo slide até os últimos 5 minutos atrás, e aqui, né, o professor Whitesides, né, a família que, por exemplo, não teve a minha presença durante o almoço hoje, porque eu estava aqui preso na minha sala,
Tenho que agradecer todo o pessoal do laboratório. Ao longo de décadas, a gente foi, né, aqui em gerações de 5 em 5 anos, mais ou menos, e nos últimos 5 tem uma galera bem dinâmica, várias entradas e saídas, alunos internacionais, e aqui, né, uma festa junina. Dá para ver que festa junina é um bom motivo para a gente se reunir, ter uma foto coletiva do grupo, e com isso agradeço a criatividade do pessoal nas formas de mostrar o resultado final, que é, por exemplo, esse aqui é a última versão da composição do grupo, contendo todo mundo, né, o staff, a Laísa e a Cláudia, os pós-docs, os alunos de doutorado, de mestrado e de iniciação. E com isso, agradeço a todos vocês pela paciência até agora. Muito obrigado e fico mais do que feliz se eu puder responder alguma questão. Obrigado, Mané. Muito obrigado. É isso que agora o Google Meet tem aqui reações, né? Peço aqui que vocês aqui manifestem aí as reações de vocês também. Mané, acho que eu não vou cancelar a sessão de perguntas para você ir almoçar. Fiquei preocupado agora com você. Não, eu diminuí minha bomboniera aqui um monte, ó. Bom, Manuel, parabéns aí pelo trabalho, né? Eu acho que dá para perceber aí, porque deu para perceber, né, para todo mundo que assistiu a sua apresentação, porque que você é uma das nossas referências aqui no país, e está aí fora também do país também, né, em bioanalítica. Eu achava que eu diversificava as linhas de pesquisa do grupo, mas eu percebi que eu não diversifico nada. Imagina. Vendo a sua apresentação. Parabéns pelo trabalho, pela brilhante carreira sua, né? Bom, pessoal, eu não vou nem perguntar nada aqui, eu vou passar direto para o pessoal aqui, que já estou vendo que tem pessoal querendo se manifestar aqui. Uhum. Então, quem quiser fazer perguntas, né, levante a mão, aí a gente vai chamando aqui na sequência, certo? Uhum. A gente tem aqui já a Daniela levantando a mão aqui. Daniela, você quer abrir seu microfone, fazer a pergunta? Fica à vontade. Sim. Oi, Daniela. Boa tarde. Gostei bastante da apresentação e dos trabalhos que o senhor desenvolve. A minha dúvida é bem básica, mas é uma dúvida que eu, lendo artigos, percebi que tem uma grande dificuldade em ser preenchida. As dimensões, quando a gente vai fazer chip microfluídico, as dimensões dos canais é dita que é micro quando parte de 1 a 100 microns, certo? Uhum. De largura. Mas nenhum deles fala sobre a profundidade desse meu canal. E aí eu não consegui identificar que profundidade pode ser especificada como, porque isso vai mudar o volume de líquido, de amostra que eu vou ter ali dentro. Sim, claro. Então, como que eu parto de uma... Sem dúvida nenhuma. Não, dentro dessa escala, né, de poucas dezenas de micrômetros, né, de 1 a 100, assim dizer, a gente, claro, você pode ter um canal, né, esférico, né, circular, e aí você trabalha com o diâmetro nessa faixa. Ou um canal quadrado, então, uma das qualquer dimensões, né, largura ou altura, também vai ser na escala dessa faixa, de 1 a 100 micrômetros. Um canal retangular, a gente pode ter pelo menos uma dimensão na escala micro. Por exemplo, aqueles microchips de poliéster toner, por limitação da resolução da impressora, a gente consegue fazer canais com altura de 5, 10 micrômetros, dependendo da forma que a gente produz, só que a largura a gente dificilmente consegue menos do que 100 micrômetros. Então, está no limite de ser verdadeiramente micrométrico em todas as duas dimensões. Mas, pelo menos uma escala, né, na faixa de 10 micrômetros, a outra 100 micrômetros, é uma boa média de escala microfluídica. Quando a gente parte para o sistema em papel, aí a gente já tem uma dificuldade muito grande de produzir canais, né, pelo menos com a tecnologia de impermeabilização através de impressora de cera ou algum outro tipo de material que difunde pelo material poroso, porque aí um canal muito estreito, as forças de capilaridade, né, a tensão superficial
promovendo a molhabilidade do material, encontra as fibras que foram recobertas com parafina ou outro material hidrofóbico muito próximo. Então, não consegue promover a migração do líquido, porque a tensão superficial nas paredes é maior do que as forças de capilaridade no centro do canal. Então, precisa de uma distância ligeiramente maior. Então, pelo menos na impressora de cera, foi visto que 300 micrômetros de largura de canal era o menor largura de um canal para conseguir promover a passagem de um líquido sem obstrução. Sendo a largura dos 300 micrômetros, a espessura do papel é geralmente 200 micrômetros. Então, no nosso caso, esse canal microfluídico no papel, ele tem mais ou menos 200 por 300 micrômetros, completamente preenchido pelas fibras do papel. Então, cria microcanais tortuosos ao longo do caminho da progressão do líquido. Poderia considerar como centena de microcanais e nanocanais, dependendo da geometria das fibras e do tamanho das fibras do papel. Obrigado. Próxima pergunta aqui. Antes de passar aqui a palavra para o Dozil, que é o próximo aqui, Mané, queria então que você fizesse aí a propaganda da próxima escola de bioanalítica que você está projetando aí, né? Isso aí, o nosso pitch. Esperamos vê-los todos aqui no final do ano, de 22 a 24 de novembro. Eu sei que tem uma proximidade muito grande com 2 eventos importantes lá no sul do país, né? Na área de espectroscopia atômica e preparo de amostra, mas infelizmente é a data que melhor permitiu a gente trabalhar com folga e conseguir os espaços aqui. Ainda está definindo, né? Estamos negociando os espaços aqui na UFSCar, e aqui não no Instituto, não será no Instituto de Química, porque não temos um auditório de 100, 120 pessoas, que é a nossa expectativa que tenhamos audiência, mas temos aqui no campus da USP São Carlos vários auditórios para 200, 250 pessoas, então a gente vai definir em breve o local exato. Mas devemos mandar uma lista no WhatsApp, o e-mail, para quem tiver, em breve, né? Acho que o site já está no ar, se conseguirem copiar, e o lançamento e abertura das inscrições a partir de segunda-feira, né? A gente vai promover a inscrição gratuita para os membros do INCT, então a gente vai tentar popular primeiro, a gente está mirando 120, 130 participantes, né? Dependendo do número de inscrições, a gente limita a esse número, ou a gente abre para membros externos, aí talvez cobrando alguma pequena taxa simbólica para ajudar nos custos do espaço e dos coffee breaks, que são tão fundamentais para o desenvolvimento da ciência. Obrigado. Dozil? Fala, Mané. Tudo bom? Tudo ótimo, vocês? Fantástico, Mané, a sua apresentação. E eu concordo com o Fracassi. Eu acho que eu faço muita coisa, mas olhando seus trabalhos, eu acho que vou fazer mais um pouquinho. Uhum. Eu fico imaginando como que é gerenciar tantos assuntos diferentes no laboratório. Eu sei que seu grupo é grande, e eu sei que você só deu uma pincelada aí no que você faz, né? Mas minha pergunta não é exatamente da técnica, é mais uma reflexão, eu sei que esse último slide que você mostrou, né, mostrando ali o grau, né, de cobrança, né, que faz sentido, uhum, com relação à produção, à parte de empreendedorismo. Eu sei que você está à frente aí de uma agência de inovação da USP, não é isso? Isso. Uhum. Eu sou o vice-coordenador da agência de inovação, da AUSPIN. Como nós temos vários alunos aqui na audiência, né, eu gostaria que você comentasse um pouquinho as perspectivas
daqui em diante, o que o mercado, o que vai ser exigido dos pós-graduandos, isso, lógico, dentro da sua experiência, né? O que pode ser esperado, né? Porque, às vezes, os nossos pós-graduandos pensam muito, espero que não, né? Mas muito ainda na carreira acadêmica, e eu acho que tem muita coisa para fazer além da academia, né? Então, gostaria que você comentasse um pouquinho. Concordo plenamente com você nessa última fala, que os pós-graduando, ou mesmo os doutorandos, pensam muito na carreira acadêmica. Né? Essa semana passada, perguntei no curso de graduação, né, numa classe com 40 alunos, mais ou menos, quantos queriam ser professores de ensino médio. Teve cerca de meia dúzia levantando a mão. Quantos queriam ser empreendedores, ter o próprio negócio? Também meia dúzia levantou a mão. E aí, do resto, né, metade queria ser ou professor universitário ou empregado numa indústria, talvez num laboratório de pesquisa, mas sendo empregado sendo empregado e não empregador, né? Então, essa é que a gente vem tentando sensibilizar e mostrar, encorajar, na verdade, encorajar o pessoal a pensar, pelo menos, em ser empreendedor, né, porque a gente precisa ser capaz de produzir empregos, não só de buscar emprego. Não é fácil ter uma empresa, não é fácil ter um negócio. O Brasil é completamente esquizofrênico com relação a impostos, legislação e tudo mais, mas a gente não pode ficar, né, na dependência de importar máscara, gente. A gente tem... E quando mais pensar em insumos para fazer vacina, fazer remédio. Então, a gente precisa parar com essa dependência externa. O país precisa entender que isso é importante para soberania nacional e incentivar. Parece que tem uma luz no fim do túnel, né, como disseram ontem, falaram, toma cuidado para essa luz no seu trem vindo na contramão, mas para sair do túnel, a gente quer... parece que o governo ou a sociedade está se sensibilizando. Então, aí passa a ter a dimensão entre o que a sociedade precisa e como a sociedade está enxergando a universidade. Então, a gente está tentando, dentro da USP, principalmente, mostrar, né, o quanto a USP contribui na formação de negócios, né, de empresas com DNA USP, ou tenham sido essas empresas de ex-alunos, essas empresas nem sendo de ex-alunos, mas passado por um processo de aceleração, de incubação, de treinamento empresarial dentro dos institutos, dentro dos atores de inovação. Na USP tem a agência de inovação, ele é o NIT, né, o Núcleo de Inovação e Tecnologia, que é o cartório, né? Patenteia, não patenteia, se patentear, faz a transferência de tecnologia. E aí, mas não se resume a isso. A USP também tem um terceiro braço, que é o do empreendedorismo, promover, né, a mentalidade empreendedora nos alunos. Então, temos, né, várias disciplinas de empreendedorismo, como o código das disciplinas de empreendedorismo, né, patrocinadas pela agência, tanto de graduação quanto de pós, são códigos genéricos, né, da reitoria, e são todas virtuais, para promover a integração entre todos os campos da universidade. E sendo virtual, né, está aberto a qualquer estudante que queira fazer essa matrícula como aluno especial. No semestre passado, né, quer dizer, nesse semestre que está encerrando, a disciplina de pós-graduação teve cerca de 120 inscritos, né, e a professora falou que já tem cerca de 20 empresas 20 ideias de empresas já organizadas, porque a ideia dessa disciplina o trabalho de conclusão dela é ter uma empresa virando CNPJ, né, e é uma oportunidade onde encontramos cientistas, administradores, engenheiros e matemáticos e computeiros e etc e tal. É essencial ter um ambiente para juntar todo mundo, porque, né, nas empresas que saíram aqui do grupo, né, os spin-offs,
todo mundo é cientista, né? Aí se viram, né, tendo que aprender sobre legislação, sobre a carga tributária, sobre regulamentação da Anvisa, sobre todo o resto. Ou seja, tem que ter gente de todas as áreas para ter a maior chance de sucesso. E, né, se a gente conseguir motivar os alunos, né, de graduação e de pós a pelo menos pensar e considerar no empreendedorismo, o momento é esse, né? Sebrae, Fapesp, Embrapi, é um dinheiro federal sendo jorrado para desenvolvimento de inovação em parceria com pequena empresa e grande empresa. Então, oportunidade de uma existência de uma pequena empresa receber um dinheiro federal, um dinheiro estadual, sem ser dinheiro de banco, né? E sem ser dinheiro de investidor, porque se você, muitas vezes, é muito bom ter, né, um primeiro grande investimento de investidores, mas depois o investidor sempre tem a taxa de saída, né? Ele fala, daqui a 5 anos eu saio e tenho que receber, né, 5, 10 vezes o que foi investido. Então é uma pressão muito grande. Então tem que tudo ser avaliado, mas às vezes é fundamental receber um aporte de imediato para poder ter a equipe tranquilidade para produzir e inovar a que se propõe. Legal. Obrigado e um abraço aí. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta, Zeki. Oi, Manuel. Parabéns mais uma vez. Eu já manifestei aí a apresentação que inspira todo mundo, né? Um negócio muito legal, muito fantástico. Eu queria fazer uma pergunta sobre os sensores vestíveis. Uhum. O pessoal da educação física tem muito interesse nisso, principalmente para seguir uma série de analitos aí no esforço físico, para entender metabolismo, uma série de coisas. Sim. Quando você mostrou aí a determinação da glicose, você falou que era bem sensível, mas muitas vezes a quantidade mais perigosa, né, ela foge da linearidade. Nesse caso, o seu, ele consegue pegar níveis de glicose que estão em níveis maiores, né, assim, que não são bons, né, para a saúde, né, que indicam. Claro. E a outra coisa para complementar, você está analisando outros analitos que têm interesse para o metabolismo, por exemplo, para o pessoal da educação física? Tem duas respostas, sim e não. O sim é que eu tenho a ciência do interesse do pessoal da educação física, aí, inclusive de Ribeirão Preto, né, o professor Tito Bonagamba, que é o coordenador do Inova USP em São Carlos, tem uma forte parceria com o pessoal da área dos esportes, e então ele já tinha falado desse interesse de combinar todo mundo e ver o que a gente pode desenvolver em conjunto. Na parte dos vestíveis, né, com a chegada da Laís, a professora Laís Brazaca, agora no grupo, certamente essa é a linha de pesquisa que ela vai iniciar, né? Esse é o projeto acadêmico inicial dela, então todas as nossas fichas estão depositadas nela para fazer esse desenvolvimento desses novos analitos, ou nesses novos alvos, ou outras plataformas, né? Tem os vestíveis de contato, tem os vestíveis não de contato, portáteis, e mais qualquer tipo de natureza que meça por diretamente em fluido biológico, como suor, saliva, lágrima, ou, né, todos os sensores embarcados, por exemplo, num relógio smartwatch, né? Então, tem várias tecnologias que podem ser aplicadas e combinadas. Na parte da linearidade, sim, é tudo a questão da gente desenvolver um método específico e ajustar. Claro que é sempre muito mais difícil de diminuir o limite de detecção do que deixar ele mais vesguinho, né? Mais cego. Então, se as doses são típicas, são elevadas, é muito mais fácil de medir uma alta concentração, né, através de uma supressão de sinal, algum tipo de potencial não ótimo para poder ajustar a escala dinâmica. Mas nesse exemplo do sensor de glicose,
aqueles resultados não estavam diretamente acoplados num sensor vestível. O que eu não mostrei do trabalho da Amanda, que foi um vestível, foi colorimétrico. Então, para lactato e glicose em suor, usando colorimetria. E aí ela desenvolveu todo um dispositivo para coletar suor em vários canais, migrar todas as microgotículas de suor por vários canais até chegar num canal central, onde tinha um papel com reagente, né, específico para a reação colorimétrica, tanto para a glicose como para o ácido lático. E aí foi possível ver a mudança de coloração, mas ela viu que, não lembro se na glicose estava abaixo da sensibilidade colorimétrica, e no lactato estava visível dentro da faixa, mas no teste em campo, né, com o atleta cobaia dela, o reagente era fotossensível, então descorou. Então precisa, no próximos desenvolvimentos, ter a proteção do reagente colorimétrico para poder fazer a leitura. Falou, obrigado, viu, Manuel? Mais uma vez, parabéns pela apresentação, obrigado, viu, pela sua apresentação. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Zequim. Próxima pergunta, professor Lauro. Boa tarde a todos. Manuel, Oi, Lauro. Gostaria de colocar aqui que você realmente faz a grande diferença, não só no nosso INCT, mas também para toda a questão da ciência brasileira. E é importante dizer que a gente tem notado que a química analítica, de uma forma geral, houve uma mudança bastante grande, né? Com o progresso todo, e essa questão da bio, muito das questões dos trabalhos que você faz, realmente são as coisas que realmente hoje, vamos dizer assim, estão na ponta do conhecimento. E aí a minha pergunta vai na direção do seguinte: o que você tem observado e o que você acha dos nossos cursos de graduação de Química Analítica em função de todos esses desenvolvimentos, toda essa nova Química Analítica, né, que a gente tem visto mundo afora, o que acabou acontecendo? Será que nós continuamos ensinando para os nossos alunos de graduação uma química analítica já ultrapassada, ou o que fazer para que os nossos cursos de graduação em química analítica possam, né, ser direcionados para esse novo mundo da química analítica que você faz tão bem? Obrigado, Lauro. Agradeço o elogio, mas nem de longe chego a fazer uma grande diferença, mas eu fico feliz de ajudar sempre. Como eu sempre digo, eu espero ajudar não atrapalhando, mas muitas vezes eu sei que eu atrapalho mais do que ajudo. Principalmente com um relatório. Por exemplo, não tenho aqui, mas na quarta-feira, eu me livrei de uma inadimplência muito grande com a CAPES. Depois de 2 anos num relatório atrasado, consegui me livrar dele. Então, com mais 3 dias, eu seria direcionado para o, sei lá, Ministério Público, cobrança, sei lá. Então, pelo menos não estou mais inadimplente. Agora vamos ver a prestação de contas, como é que fica. Não, realmente, é um momento da gente revisitar, né, o que se ensina, né, nos cursos de analítica, principalmente, né, mas eu fico com um sentimento misto, né, porque não dá para a gente ir direto para a instrumentação e os métodos modernos sem ter certeza que eles, né, os alunos e estudantes aprendem os conceitos básicos de equilíbrio químico. Então, a gente tem que ser capaz de passar para eles uma quantidade de informação e experiência de laboratório que eles desenvolvam essa capacidade. Claro, a famosa marcha analítica, né, ainda é aplicada aqui no Instituto, no laboratório de várias horas e ao longo do semestre todo. Claro que a gente poderia modernizar e incorporar
espectrofotometria, separações e outras técnicas junto com a química analítica quali-quant. No nosso caso, eu acho que nossos alunos são, aqui no Instituto de Química, bastante privilegiados com relação à analítica, porque temos curso de analítica teórico, a quali-quant, teórico e prático, instrumental 1, 2 e 3. Então, tem uma carga horária bastante grande de química analítica. Então, a instrumental 1 sendo espectroscopia, óptica, essencialmente. Instrumental 2, ciências de separação e espectrometria de massas. E a eletroanalítica sendo a base da instrumental 3. Então, nossos alunos aqui do IQUIS têm uma cobertura muito grande. Mas se num curso onde não tem uma carga horária tão grande quanto essa, deveríamos ser capazes de mesclar as técnicas instrumentais com as técnicas fundamentais quali-quant e minimizar o valor de uma bureta, e melhorar o conhecimento de um potenciostato, de um eletrômetro medindo correntes e podendo ver as separações em tempo real dos analíticos. Muito bem. Obrigado pelas colocações. E tem mais uma pergunta que posso fazer para Cássio? Claro. Essa questão toda que a gente tem visto, essa tendência da miniaturização do mundo de microdispositivos, tem muitos trabalhos que são feitos, muitos trabalhos que são conhecidos, já descritos na literatura, mas, assim, para questões práticas do dia a dia, quanto desses realmente se tornaram e se realmente vão ser utilizados para que aquele, vou dizer assim, público leigo saiba que estão realmente sendo beneficiados com esses novos dispositivos? E em que direção você acha que vai, com a produção desses dispositivos miniaturizados em questão, principalmente nessa área mais de análises clínicas ou análises para fins de saúde e mais a área médica? O que você acha que tem, pode dizer assim, de direcionamento para os próximos anos aí? Eu acho que não... Bom, no momento, respondendo, no momento não temos realmente plataformas sendo usadas, vendidas e comercializadas em amplo aspecto, em amplo espectro e ampla quantidade. Tivemos, com a Covid, um grande avanço em várias plataformas analíticas. A teste de fluxo lateral passou a ser ubiquitous e do conhecimento de todo mundo. Até técnica como PCR, RT-PCR passou a ser, pelo menos de conhecimento de uma parcela da população que não conhecia antes, e com a demanda pela pandemia, alguns equipamentos foram concebidos, foram idealizados, empresas foram iniciadas e até algumas já conseguiram até uma certificação para que seja aplicada para testes diagnósticos com patologias, com viroses. Mas certamente essa área, área de diagnósticos que a gente queria uma máquina faça tudo, como diz os amigos que eu visitei há 2 semanas lá em Boston, virou um terreno radioativo. Depois da passagem da Elizabeth Holmes e da Theranos, que é uma empresa que prometia, com uma gota de sangue, fazer dezenas de análises clínicas, ela movimentou um mercado bilionário e culminou com a prisão dela por fraude. Então, do ponto de vista do venture capital, o mercado de investidores, é um terreno que nenhum investidor quer tocar. Por outro lado, conversando com um pequeno empresário, com uma startup aqui brasileira,
discutindo sobre isso e falando, é por isso que essa é a hora da gente fazer o que pode, porque ninguém está fazendo nada agora, porque ninguém sabe, todo mundo sabe que não vai ter financiamento. Então, se a gente conseguir, por exemplo, com o financiamento da Embrapi, que é nacional, se a gente conseguir uma plataforma que faça isso, né, pelo menos, né, dê um passo em direção da miniaturização, da multiplexação de múltiplos analitos, a oportunidade é essa, porque é a hora que todo mundo começar, bom, passou o estresse da Theranos, ainda continuamos com a necessidade de fazer multianalito. Vamos começar a investir, vamos começar a desenvolver. Aí a expectativa desse colega é que ele vai estar com uma empresa bastante madura, com um protótipo bastante avançado. Mas, ainda assim, é uma plataforma que não é completamente instrument free, né? Não é só uma tira colorimétrica, um teste fluxo lateral, envolve um pouco de equipamento, mas para uma farmácia, como era a proposta da Theranos, também teria um equipamento. Então, acho que esse é o caminho. Não vai ser só completamente, né, assured, nem reassured, né, como diz a Organização Mundial da Saúde, para um dispositivo de baixo custo que atenda a zonas carentes, mas para benefício de toda uma sociedade, um equipamento multivalente, né, de porte médio, minimamente, que permita multiplexação, vai ser bem-vindo. Bem, obrigado. Eu que agradeço pela conversa. Obrigado, Lauro. Sei que tem alguns colegas que têm compromisso às 16 horas, não sei se é o seu caso, mas, né, se você precisa sair aqui às 16, a conversa tá boa aqui, né? Estou à disposição. Só falei para o pessoal do laboratório hoje que qualquer conversa, só vou ligar o zap depois que acabar tudo aqui. Vai. Mas tem uma pergunta mais ou menos nesse aspecto aí que o Lauro perguntou, mas indo em outra direção, né? Sua opinião aí, os rumos da química analítica, vamos colocar em termos genéricos, ou se você quiser também especificar mais na parte de bioanalítica, né? Para onde que estamos caminhando? E uma pergunta capciosa aqui. Se você tivesse que propor, né, uma área prioritária de pesquisa para implementação, né? Aí no Instituto de Química de São Carlos, né? Que áreas de pesquisa você acha que estão assim no limite, né? No limite do conhecimento, né? Que você acredita que deveríamos, né, investir, né, nesse momento? Uhum. Não tenho dúvida que espectrometria de massas é uma ferramenta e uma técnica que é poderosíssima para fazer pesquisa de amplo espectro, né? Seja para uma compreensão bastante grande de sistemas biológicos, né, ciências da natureza, ambiente. Então, a gente tem que estar aberto a isso, a ter os métodos, as ferramentas analíticas clássicas poderosas sendo completamente valorizadas e a gente tendo a capacidade de treinar esse pessoal. Não há dúvida que, né, como um equipamento como esse, de grande porte, é caríssimo, a gente parte para outras soluções, né? A miniaturização ainda eu vejo que é uma tendência, seja por sistemas coloidais, como nanopartículas, e sistemas tendo alvos bastante específicos, podendo levar a testes pontuais, vai ser uma capacidade interessante. Mas eu acho que tudo vai, né, mergir, né, fazer uma fusão com as ciências da vida, né? Então, né, o entendimento dos processos celulares e o comportamento dos organismos, seja ele para entender a doença, como evitar a doença, né, para curar uma doença, é importante
e a analítica é fundamental, né, nesse processo. Então, a gente deveria estar muito mais presente nos currículos da farmácia e da medicina, e não só vice-versa. Bom, a gente pode simplesmente valorizar também biologia, a bioquímica, biologia molecular e biologia celular nos cursos de química. Então, né, mais uma vez, a bioanalítica está no meio desses dois lados, né? Então, eu acho que eu continuaria fortalecendo a interface homem-máquina através de técnicas instrumentais com sistemas biológicos dando as perguntas e as respostas. Muito bem, muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que o pessoal está bem esclarecido aqui. O Fracasso, o pessoal ficou com dó do Emanuel que está sem almoço. Eu acho que é verdade. Imagina. Mas hoje é sexta, né? Então, sagrado sextou, happy hour com um esquinho single malt para fechar a semana. Aí só preciso ter certeza que eu vou comer alguma coisa antes do uísque. Senão vai ser complicado para acordar no sábado. Bom, Mané, eu agradeço então. Acho que não tem mais perguntas agora. Mas todo mundo aí, né, sabe como encontrar, né, o professor Emanuel, né, caso queira. Desculpa, eu poderia falar um minuto? Sandro, claro, pode, por favor. Eu sou aluno de mestrado do IQ da Unicamp e a minha pesquisa é sobre microencapsulação de melamina formaldeído para fazer uma tinta self-healing. E eu vou usar um método de microfluídica para fazer as microcápsulas. Eu poderia depois entrar em contato com o senhor, professor? Deve. Tá. Eu não, dentro do ramo biomimético, tinha lá emulsões, tanto por sistemas biológicos quanto para sistemas microfluídicos. Tinha um ponto de convergência. Dentro daquele mapa lá ainda falta muitas conexões, né? Tá tudo muito radial, mas existe todas as conexões entre nodos e ramos aí. Tá. Obrigado, Sandro. Tenho interesse em desenvolver isso, sim. Tá bom, eu entro em contato com o senhor, então. Maravilha. Obrigado, professor. Obrigado, Fragasso. Certo, e o Emanuel vai estar aqui na escola de separações, de 24 a 26 de julho. Oportunidade, se você quiser conversar pessoalmente com o professor, né? Imperdível. Estarei aí. Muito bem, pessoal. Então, agradeço mais uma vez, né, a presença de todos. A gente está realmente bastante contente aqui com a frequência, né, com que o pessoal tem participado dos webinários. Muito obrigado realmente pela participação de todos, né? No próximo mês, a gente vai ter o seminário com a professora Márcia Mesco, lá da Universidade Federal de Pelotas, também uma pesquisadora, né, excelente. E eu convido todos, então, para participarem também no mês de julho do webinário. Já está chegando, quase, já estamos chegando em julho, né? Cá estaremos. Então, assim, Manuel, muito obrigado novamente pela sua contribuição. Foi uma honra fazer parte desse... É uma honra fazer parte desse time e ser capaz de ter juntado esses poucos exemplos aqui para compartilhar com vocês. Muito bem. Desejo a todos uma excelente final de sexta-feira e final de semana. Então, a gente se vê no próximo webinário em julho. Se cuidem. Bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui. Tchau, Val. Até mais, Fracassi.